nome é Fabiano Timbó, sou um apaixonado pela literatura. Bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer breves comentários, talvez uma sinopse de Guerra e Paz, de Tolstói. Vamos lá. O livro ele fala realmente de momentos de guerra e de paz. Nos momentos de guerra, o autor ele utiliza personagens que de fato existiram em cenários que também são históricos, misturados, entremeados com personagens que ele cria para a história. E nos momentos de paz, ele descreve muito claramente personagens que fazem parte da realeza ou da aristocracia russa e as suas características e as suas divisões familiares. O tempo da guerra, ele leva em consideração as campanhas napoleônicas na Europa. Tanto é que o primeiro confronto, ele ocorre fora do território russo. E a história começa exatamente no momento em que a Rússia entra nesse confronto napoleônico. No cenário histórico fora do livro, o que é que acontece? O que é que aconteceu? A Inglaterra, num momento de paz, resolve aprisionar em seus portos alguns navios franceses, sem qualquer declaração de guerra, e retendo lá e cobrando mais impostos, mais dinheiro, segurando algumas manufaturas e impedindo o comércio francês através dos navios. Napoleão, por sua vez, resolve mobilizar uma grande parte do seu exército para invadir o território inglês. Então é formada uma coalizão entre o imperador da Áustria e o imperador da Rússia para tentar socorrer a Inglaterra contra Napoleão. Nessa sequência, a primeira batalha envolvida nesses momentos de guerra é a Batalha de Austerlitz, onde os três imperadores, Napoleão da França, Alexandre, que é da Rússia, e Frederico, se não salvo engano, que é da Áustria, eles resolvem se confrontar. Entretanto, esses dois últimos contra Napoleão. E Napoleão mostra toda a sua genialidade em guerra, em táticas militares, e sai grandemente vitorioso. Embora tivesse um exército menor, com 10 mil homens menor, a união do Império ou dos imperadores austro-russo era muito mais vantajosa em território conhecido, mas a genialidade de Napoleão sobressaiu e eles foram grandes vitoriosos. Vários cenários são descritos e na sequência o livro se estende de 1805 até 1820, que é quando Napoleão resolve fazer uma entrada no território russo para conquistar suas terras, com nada mais, nada menos do que 600 mil homens no seu exército. E chega a tomar Moscou, mas aí o livro descreve um cenário de guerrilhas, de armadilhas para pegar Napoleão, principalmente por um personagem chamado Pedro Bezukov. E aí o inverno também, a ausência de previsões, né? E as cidades que os russos iam abandonando, eles iam queimando. Então o Tolstói ele descreve um cenário onde a França, ou o exército, ele vai se dizimando pela falta de comida, pelo frio, pela guerrilha, e quando ele resolve sair do território russo, essa saída é altamente catastrófica. Há muitas deserções, muitas despreparo em relação ao frio, a roupa, a indumentária, a comida, enfim, isso acaba desgraçando o exército francês. O exército russo, embora tivesse em sua própria terra, é descrito também como um exército totalmente destruído, também pelo frio, também pela fome, mas com um general que aparece, que é o Kutuzov, que resolve, através de muita paciência e estratégia, combater os franceses em território russo, fazendo com que eles recuem e voltem para a sua terra de origem.
Os momentos de paz são os momentos entre as campanhas, onde vão aparecendo as personalidades das famílias aristocráticas que vão sendo descritas. Não dá para perceber que ele descreva a sociedade como era de fato, mas a descrição dos personagens está belíssima e a gente não pode dizer que existe alguém que seja principal, quando na verdade a gente tem essas famílias do Bolkonsky, do Rostov, do Bezukov e outras famílias, Kuragin. Mas dois personagens chamam muita atenção. Um é a Natasha Rostova, que vai até o final, então deve ser considerada como uma personagem muito importante. Ela aparece desde a sua juventude e vai passando por vários amores. Ela é enganada por um dos outros personagens, de forma que ela se apaixona e é praticamente seduzida pelo Anatoly Kuragin. E o outro personagem importantíssimo é o Pedro Bezukov, que ao que me parece é um dos personagens mais fantásticos da história. Para mim é como se ele fosse a representação do Tolstói, ou o Tolstói falando suas reflexões através dos momentos e das falas e dos pensamentos do Pedro. Então o Pedro, ele começa pobre, ele é filho abastado, o pai, o conde, está doente em uma cama terminal, morre e, para a surpresa dele, toda a fortuna fica para ele. O pai o reconhece depois de morto, o imperador dá uma liberação e ele se torna digamos, um milionário. E aí a vida dele muda. Só que uma das características principais desse personagem é que ele não consegue decidir as coisas. Ele é muito indeciso, muito... Então, ao longo das campanhas militares, etc., e nos momentos de paz, ele vai procurando a ética, a decência, ele vai procurando o caminho de Cristo através da franco-maçonaria e vai passando por situações as mais esdrúxulas possíveis e apresentando suas reflexões sobre a vida. Então, por exemplo, ele se casa com a filha do príncipe Vassili Kuragin e Helena, que é uma das mulheres mais descritas, mais belíssimas da Rússia para este livro, e ele começa a perceber que foi traído, ou pelo menos ele desconfia que foi traído, e ele resolve desafiar o oponente para um duelo. Nesse duelo, por muita sorte, ele consegue dar o primeiro tiro e ferir o seu oponente. E ele fica lá aguardando o tiro, o oponente saca a arma, dá um tiro, mas erra. E ele sai transtornado e vai em busca, não consegue dormir. E mais adiante ele entra em contato com uma pessoa mais velha. Tem muitas pessoas que passam na vida do Pedro. E ele acaba entrando na franco-maçonaria. E ele começa a viver a busca de Cristo. E Tolstói fala muito bem do cristianismo e descreve com palavras muito profundas nesse livro sobre o amor ao próximo, o amor cristão, o verdadeiro amor cristão. E ele, mais adiante na história, ele é capturado pelos franceses já em Moscou, porque ele tenta tirar a vida de Napoleão Bonaparte, mas ele é preso, chega a quase ser fuzilado, e ele conhece um preso, o qual contribui para a formação intelectual e moral final do personagem. E ele, depois de passar muito sofrimento como preso, ele sai dessa prisão com uma característica transformada, um ser humano muito mais interessante do que ele já era. E aí acaba tendo um relacionamento com a Natasha e vai até o final da história com a Natasha. Existem outros personagens que entram na história, como o príncipe Andrei Bolkonsky, que é muito orgulhoso, tupetudo, mas é muito pensador e é muito cativante. E tem o Anatoly Kuragin, que é muito sedutor, mas que na verdade é um crápula, um cafajeste, e acaba morrendo no campo de batalha. É um que deve a Deus e ao mundo.
Tolstói também descreve algumas pessoas da aristocracia pobres, né, que tem que fazer o máximo possível para extrair dinheiro da forma que for, e vai descrevendo outros personagens, alguns de muito bom coração, outros de mau caráter, e a história não segue com um personagem principal, ela segue com esse conjunto de personagens que vão participando e entrando e saindo das cenas. Ao mergulhar o seu olhar no de Napoleão, pensava na vaidade da grandeza, na insignificância da vida, cujo sentido ninguém podia compreender, e ainda mais na da morte, cujo significado se conservava ininteligível e impenetrável a todos os vivos. Foi a primeira vez que este se deu conta da diversidade infinita dos espíritos, razão pela qual nenhuma verdade é vista do mesmo aspecto por duas pessoas. Talvez, se todos quiserem, então nada haverá a fazer. Mas acredita no que te digo, meu caro. Nada há que valha esses dois soldados, a paciência e o tempo. Eles farão tudo. Não te aflijas, meu amigo. Depois de 1 hora de sofrimento, teremos a vida inteira para viver. O livro permite muitas marcações, são muitas frases e das reflexões, acredito que da vida particular dele. O livro demonstra uma pesquisa muito grande histórica da parte dele, então vale a pena. É claro que os personagens, as falas não são idênticas às falas reais, mas dá para perceber, dá para até entrar no caráter de Napoleão. É como se você estivesse conversando com o próprio Napoleão, lendo as cartas que ele escreve para outras pessoas, para o general Kutuzov, e a descrição sobre como a população encarava o grande czar é super interessante, vale a pena, é um calhamaço, mas é gostoso de ler. Todo mundo deveria ler um dia. Um abraço, boa leitura e até o nosso próximo encontro.